Olá pessoal, estamos começando aqui o sexto vídeo da minha história com minha experiência do Vista H2A. Para quem não me conhece, sou o Alex Sauer. Esse aqui é o canal BioSauer e aqui eu estou divulgando uma série de vídeos para mostrar minha experiência com o Vista H2A. Para quem não sabe, o Vista H2A é um serviço de trabalho para os Estados Unidos na área da agricultura e é uma forma muito tranquila de conseguir trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Se você tiver mais alguma dúvida, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu já postei aqui. E esse vídeo de hoje aqui, que é o sexto vídeo, já fala sobre o processo do visto H2A, até a entrevista consular. Ele é um processo meio lento, pessoal, é custoso, que causa muita ansiedade. Então, é bacana falar sobre isso, porque tem pessoas passando por esse momento agora e não sabe explicar como está sendo o processo, o quanto vai demorar. Às vezes fica tempo sem receber mensagem do fazendeiro lá do americano e você fica com medo de falar alguma coisa e acabar incomodando, tá? E realmente não é bom ficar incomodando eles, que eles têm muita coisa a fazer, muito ocupado. Então vou explicar de forma mais simples possível, mais rápido possível também, cada detalhe aqui, tá bom? Antes de tudo, pessoal, um aviso honesto aqui que eu tenho que fazer a vocês. Eu não sou jurista, não sou advogado de imigração nem nada. Só estou explicando a minha experiência e de tudo que eu já ouvi com base na minha experiência, tá bom? É, para vocês entenderem, esse aqui é o site oficial do visto do governo dos Estados Unidos, né? travelstate.gov. O site da embaixada do consulado, onde tem as regras, né, de agendamento de cada um dos seus países. E também aqui tem durante o processo, quando você passar na entrevista, você vai receber um, um PDF que vai estar descrevendo todos os seus direitos e deveres, né? Então sempre bom ler ele antes. Ah, bom, você conseguiu passar na entrevista, teve essa grande oportunidade, que é algo que que é o que todo mundo almeja, né? E no meu caso, pessoal, vou contar a história como que aconteceu. Ah, fui procurando as ofertas, e todas as ofertas estavam ficando classificadas, eles estavam querendo me contratar, e algumas tinham um tempo para chamar. Porém, quando eu cheguei numa entrevista que foi do Kansas, a fazendeira tinha mandado mensagem para mim, era um casal, né? Um senhor e uma senhora, pelo WhatsApp. Que não é tão comum, mas acontece às vezes, tá, pessoal? Tá se normalizando. E então eles mandou mensagem para mim, falou que queria falar comigo, eu respondi ele que estava interessado e tudo mais. Demorou uns 15 dias, não tinha falado nada. E aí, dali a pouquinho, começou a responder de forma normal. Ou seja, de certa fazendo entrevista com outras pessoas antes de mim. Aquilo que eu falei pra vocês. Eles recebem muitas ofertas. Então, durante esse momento, tá falando comigo ali, pediu várias informações, pediu para que eu fizesse um cadastro pela West Farm Labor, que é uma agência que contrata as pessoas também. Eles têm e faz o processo todo para de petição. E eles pediu para marcar uma entrevista, e essa entrevista eles adiou por umas duas ou três vezes, por conta que eles estavam no período de colheita. Isso foi em setembro para outubro. E o senhor e a senhora que estavam fazendo a entrevista comigo, eles também estavam trabalhando até mais tarde. Eles já são mais de idade. Você vê como que a falta é grande. Bom, a partir do momento que eles quiseram fazer entrevista comigo, ah, eles eles me informaram um certo dia e não deu certo e pediram para fazer outro dia. Isso era um domingo. Eu estava esperando a resposta deles, eles não marcaram ainda o dia. A minha esposa e minhas crianças estavam aqui em casa, estava querendo passear pela avenida, comprar sorvete. A gente ia comprar um pacote de fralda para meu filho, o menorzinho. Aí eu falei, bom, vamos sair na avenida aí. Eu tava saindo, a gente parou no primeiro lugar na farmácia para comprar um pacote de fralda. E aí, de repente, quando eu tava lá, recebi a mensagem: pô, eu quero fazer entrevista com você agora, posso? Claro que eu não vou dizer não, né? Eu tava buscando a oportunidade. Falei, sim, pode sim. Que horário? Ah, daqui mais ou menos uma hora. Perfeitamente. Eu falei, olha, eu vou levar pra casa, vou tentar estudar um pouco mais. Já avisei minha mulher. A ansiedade pegou forte ali naquela hora que eu não tava esperando. Ainda mais no domingo à noite. E isso foi por volta das 9 horas daqui. Era lá também 9 horas, que era o horário que eles estavam
que a senhora estava indo buscar o seu marido na lavoura, estava colhendo. E ele estava vindo de carro e já estava fazendo uma entrevista com alguém dentro do carro, pra você ter ideia. E aí, quando chegou na casa deles, ele simplesmente, na recepção da casa deles ali mesmo, né? Não sei se é a sala, não dava pra ver direito. Eles fez uma entrevista comigo em pé e por WhatsApp. E durante a entrevista ali foi feita várias perguntas, mas falou, "Ó, a gente gostou muito de você, pelo seu perfil, e queremos, daqui a uma semana te dar a resposta. Se passou exatamente uma semana, justamente no domingo, por volta das 10 horas da noite, 10, 11 horas da noite, eles mandaram uma mensagem, que também lá era o mesmo horário do que aqui, né? É, que sim, ele estava pronto para me dar a oferta de trabalho e, e que logo no dia seguinte eu falaria com alguém da West Family Labor para que enviasse toda a documentação que fosse necessária. Nesse momento eu fiquei muito feliz, fiquei sem acreditar. É algo, é algo muito legal, pessoal, esse momento, que é algo que a gente não almeja muito, mas só que a gente não espera que alcança. Avisei a minha esposa, avisei só, tirei o print, mandei pra ela, e ela tava deitada, ela pegou e leu aquilo, pode ir pro chat traduzir, e ela saiu aqui pra mim na sala, falou, isso é verdade? Aí eu falei, sim, é verdade. O, eles me ofertaram o trabalho, eles querem me contratar. Ali foi um momento de alegria, ele pulou, abraçou e tudo mais. Ajoelhamos, agradecemos a Deus pela oportunidade. E assim começou a ansiedade. Bom, teve a oferta. A partir da oferta, quando eu falei com a outra pessoa ali, que é o pessoal da West Farm Labor, eles fizeram a petição. Essa petição, pessoal, ela é um processo meio longo, tá? E ela demanda de algumas etapas. A primeira petição, por exemplo, a fazenda vai dizer, eu preciso contratar 10 pessoas. O estado vai falar para que eles têm que contratar alguém do estado, estado americano, por exemplo, eles têm que contratar alguém do Kansas. Não conseguiu, consegue a liberação pelo estado, manda para o órgão federal. O órgão federal vai verificar, pedir para que eles tentem contratar alguém dos Estados Unidos. Se ele não conseguir, aí eles ganham liberação federal para eles poderem fazer esse processo. E aí faz todo o pedido do formulário, o pessoal vem visitar o dormitório, a casa, o carro, para ver se está tudo de condições aceitáveis, se tem máquina de lavar, tem um banheiro, tem aquecedor, a casa, né? Para que seja humanizado, né, pessoal? Então tem toda essa petição, e isso aí é demorado, os fazendeiros não entendem muito bem como que é, por isso eles contratam a empresa, e a gente aqui também está aqui passando pelo processo não entende muito bem. E às vezes tem questão de demora documental mesmo, porque às vezes são poucas empresas que estão fazendo esse processo para vários estados. Por exemplo, a minha agente da West Farm Labor, ela atendia 4 estados diferentes. E muitas vezes elas confundiam quem que era eu. Mandava mensagem, tipo, 4, 5 vezes no dia, pedindo alguma coisa que eu já tinha feito e mandado para ela. Aí eu falei, não, não, já fiz, já mandei, sempre paciência. Depois que terminou toda a petição, fazer a aprovação do I-129 e o I-797 também, que é um outro documento, eles vão mandar para você. Nesse momento você preenche a taxa, ou você preenche o DS-160, e a partir do DS-160 você paga a taxa, marca a entrevista e pega o visto. Até esse momento é só você que vai estar pagando, tá? Porém tem algumas regras que eles vão pagar depois. E eu vou explicar ainda sobre isso, tá bom, pessoal? Bom, quem faz o que, né, nesse processo? O empregador ele cuida da certificação do trabalho, que é o DOL, que é a certificação do Estado e do governo federal. Aí tem a petição do I-129, que é um documento da imigração. Recebeu aprovação, tem o I-797. Nesse momento eles também avaliam até você, ele faz uma busca ali para ver se você tem antecedentes criminais nos Estados Unidos, algo como terrorismo, sei lá, algo do tipo, né? E ali também eles falam sobre a questão da regra de reembolso. O mínimo, pessoal, que eles falam que é reembolso de 50%, mas na maioria das vezes reembolsa tudo. E na maioria das vezes reembolsa assim que você chegar lá ou depois de um certo tempo que você está trabalhando lá, né? Que tem muita gente que faz esse pedido para entrar nos Estados Unidos e depois fica lá de forma ilegal.
Então eles têm que ver se também tem que ter a confiança em você para ver até onde você vai, né? E na parte que você tem que cuidar, preencher o DS-160, você pode pagar uma empresa ou não. Eu preenchi o meu próprio. Tem gente que vai falar, mas é por causa disso que você reprovou, né, do visto. Pessoal, eu preenchi mais de 15 DS-160 para outras pessoas, amigos, familiares, em geral, e todos passou, menos eu, passou no visto. Então não é possível que eu ia preencher errado para mim, né? Claro, pode existir a possibilidade, mas eu cheguei a falar com advogados de imigração, eles analisaram meu processo e todos eles falaram que estava tudo certo. Era questão do agente de imigração mesmo. Ou alguma outra coisa que tem ali que eu não saiba ainda, mas no futuro tem novas notícias para vocês. Você tem a obrigação de pagar a taxa do visto, agendar a entrevista e levar os documentos certos até o local. E você tem que fazer essa viagem até o local dependendo de onde você estiver. O DS-160, pessoal, ele é um formulário online. Ele não é difícil de preencher, mas ele é custoso. Ele é bem chatinho, são muitas coisas. Não é dificuldade, é chatinho por ser muitas coisas, muitos documentos. Você tem que responder tudo ele de forma 100% verdadeira. Não faça isso porque isso aí fica gravado pro resto da sua vida. A questão de foto eles pedem, mas não é algo totalmente obrigatório para nós aqui brasileiros. Mas, independendo da idade, pode ser, e você tem que olhar as regras lá. No meu caso, não precisava, tá, pessoal? É, Imprima a confirmação depois que você fez todo o preenchimento. Você imprima essa confirmação, que essa confirmação do preenchimento da 160 é o que você leva durante a entrevista lá que eles vão pedir. E durante o processo, para que você não se perca, e às vezes pode ser meio demorado, a internet pode cair e dar algum erro, tem Application ID. É, Esse ID de aplicação, pessoal, é o que você vai utilizar ele para sempre acessar o que você estava preenchendo. Se caso caiu a internet no meio da aplicação, é só você ter o ID de aplicação, você entra lá, coloca de novo, ele vai começar da parte que você parou. Bom, a taxa de arrendamento hoje está em torno de US$ 205. Aí vai depender da cotação do dia. Se o seu visto for aprovado, você tem mais uma taxa para pagar lá. Se não me engano, é de US$ 100. Aí você pode pagar no cartão, dinheiro. Na maioria das vezes é cartão, pessoal. Eu recomendo o cartão. As- só depois da. Você só paga e faz o agendamento da entrevista depois que tenha a aprovação da petição, que é o I-797. Esse é um documento que você leva lá também. Quando você receber esses, eles vão pedir que você agende o quanto antes, para que você seja rápido, né? Que você vai o quanto antes, porque, por exemplo, o meu contrato era para começar dia 5 de fevereiro, pessoal. O I-797 teve um atraso e foi me liberado ele entre o final de fevereiro. O final de fevereiro. Não chegou a ser no começo de março. E aí eu consegui marcar a entrevista já para março, 2 semanas depois. Que aí eu fui para a entrevista, né? E durante o processo da entrevista é bom se você chegar de 15, 30 minutos. Veja de onde você pode ir, pessoal. A primeira vez que eu tentei um visto de, foi de turismo, foi para Brasília, foi negado. A segunda, eu vou ter um vídeo que eu explico detalhadamente sobre isso, tá, pessoal? A segunda vez eu já fui para São Paulo. São Paulo foi bem melhor atendido, assim, a pessoa foi bem mais tranquila. Mas eu percebi que ela leu durante um tempo lá e do primeiro tipo de visto, do primeiro visto que eu pedi, e me negaram novamente. Então eu tava com essa ideia, além de ser um custo mais barato para mim ir para São Paulo, do que outro estado, né? E eu acabei indo para São Paulo e pensei que também seria mais fácil para mim aprovar em São Paulo. Mas depois que eu tive essa aprovação, comecei a fazer umas buscas, umas perguntas com o pessoal que já faz isso há muito tempo. Na grande maioria das vezes, está sendo valendo mais a pena para quem ia fazer H2A e ir para Brasília. Mas isso, pessoal, não é confirmação, não é nada que é certeza, tá, pessoal? É, é o mais habitual na maioria das pessoas, mas só que tem muitas pessoas que vai em São Paulo, Porto Alegre e tudo mais, e passa. Vai depender da pessoa que está te entrevistando ali, né?
Bom, como que funciona a entrevista consular, pessoal? Quando você preenche tudo aquilo, você vai primeiro passar no CASE. No CASE, eles vão tirar suas digitais e sua foto, todas digitais, tá? É, a entrevista, pessoal, ela pode ser em inglês, sim, e sem intérprete, mas vai depender de quem tá ali na hora, tá, pessoal? Vai depender do entrevistador. Teve um entrevistador ali mesmo que não tava com paciência pra ninguém. Eu lembro disso, ele tava na fila do ao lado. É, e o entrevistador ali, durante a entrevista, ele fez totalmente as perguntas em inglês, não deu chance de ninguém falar em português. A, a minha sorte é que o meu foi em português, e quando você chegar, eu recomendo sempre você já chegar cumprimentando, falando bom dia, boa tarde, boa noite, no período que você for, né? Para demonstrar que você está falando português e para ver se o entrevistador te ajuda a falar em português durante a entrevista do visto, né? A entrevista, pessoal, ela é rápida e direta. É bom levar todos os documentos, mas raramente eles pedem os documentos. Raramente. Conheço pouquíssimas pessoas que já teve pedido algum documento, mas é bom ter e não precisar do que precisar e não ter, né? E sempre seja também. Muitas vezes vão falar assim, você tem que ser curto no que você vai falar. Não, esse é o momento que você não pode ser muito curto. Você não pode ser tagarela demais e falar muito, mas você não pode ser muito curto. Tem que explicar detalhadamente o que você está fazendo, mas só que de forma breve. E para que fique claro, pessoal. E você tem que comprovar durante a entrevista que você tem muito vínculo com o país, que você vai voltar. Isso acaba ajudando, tá bom? O que que é vínculo com o país? Ter carro, casa, emprego é vínculo. Forte? Não. A casa você pode vender, o trabalho você pode perder. Agora, se for um trabalho concursado, pode ajudar, mas dependendo do período do contrato, talvez já não ajude tanto, tá bom? Porque o concursado ele não pode ficar muito tempo longe assim. Então, acaba tendo alguns problemas em relação a isso. Outro vínculo forte é família, casamento, filhos. Se você tem empresa, se você tem muitos anos de experiência no mar, ou seja, já tem pós-graduação, mestrado, isso demonstra que você tem um alto grau no seu país que talvez você não escolheria ficar lá por conta do seu alto nível. Você vai lá por um tempo e tudo mais, mas só que você não vai querer ficar pro resto da vida, né? E a decisão do visto aprovado ou não, ela é realmente na hora. Se a pessoa já tiver o passaporte entregando, com um papelzinho ali que vai estar entregando junto, sinto muito, é o momento que o seu visto foi reprovado. Mas se ela ficar com o seu passaporte, aí não. Aí seu visto foi aprovado, pessoal. Claro, existe outros detalhes para frente, mas não cabe aqui. Segue tranquilamente o seu processo. É, eu passei por 3 vezes negativa. É sempre muito triste, porque a gente cria uma expectativa muito grande. Mas é um sonho que eu tenho, é um sonho americano, e a gente não pode desistir, pessoal. Vamos seguir firme. Eu não consegui, mas se através desses vídeos aqui puder ajudar alguém a conseguir, eu ficaria muito feliz. Como eu te disse, essas 15 pessoas que foram para lá que eu já preenchi, muitos deles foi e voltou várias vezes e curtiram muito. E todos eles sempre mandaram mensagem, falaram, Alex, ó, tô aqui, né? Olha aqui onde eu tô, né? Eu sempre desejei para eles, falei, gente, aproveite os Estados Unidos, curta os Estados Unidos o máximo possível, pois eu não consegui. Então, aproveite esse momento aí que é um sonho de muita gente. Documentos para levar na entrevista, pessoal. Passaporte válido, 6 meses aí antes de vencer, pelo menos. Sem danos também, né? Confirmação do agendamento você vai ter que levar. Número da petição já vai ter que estar impresso ali do empregador. Comprovante de pagamento da taxa, dificilmente eles pedem, mas é bom ter, porque às vezes pode surgir um detalhe ali e tal, então é bom você estar com o comprovante já para eles achar. Folha de confirmação do 10.160 também tem que estar com ela, né?
confirmação do agendamento é uma, e depois que você paga a taxa, você tem que fazer o agendamento. E aí você vai ter a confirmação. Você marca a primeira entrevista, depois o caso. Mas você tem que ir primeiro no caso e depois na entrevista. Ele é bem trocado mesmo. Se eu não me engano, pessoal, Brasília é o único local que você consegue fazer os dois em um dia só. É, eu marcava o caso de manhã e a entrevista eu fazia à tarde, tranquilamente. E é algo muito certo, pessoal. Se eles marcou sua entrevista para um determinado horário, é aquele horário que eles vão te atender. Se atrasar, é questão de poucos minutos, não é grandes coisas, não. Foto recente, caso for necessário. O contrato, a carta de oferta da fazenda. Eu tinha isso também, tá, pessoal? Não ajudou, mas é fundamental ter. E provas de vínculo com o país. Eu também tinha tudo isso. É, investimento, tudo mais, propriedade. Não pediu nada, nada. É por isso que os advogados falaram, você estava tudo perfeito. Só faltou, a única coisa que você não tinha que poderia ajudar é uma viagem internacional nos últimos 5 anos. Que eu tinha isso, mas já fazia 8 anos. Viajei para Argentina, Paraguai, aqui na região, mas não tinha mais nada que comprovasse. Seus direitos e cuidar dos seus golpes, tá, pessoal? Você tem o direito ao salário justo, que é sempre pago por hora. Ah, em média, variar entre 15 até US$ 20 a hora para trabalhos labor, que é o seu trabalho comum, né? E é sempre por quantidade de horas. Então, não tem limite de horas, pessoal. Tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. E algumas fazendas você vai ter horário de almoço de 1 hora, ou às vezes não tem. Você come e vai trabalhando. Reembolso de tudo que você gastou desde quando você sai da sua casa para pedir o visto. Você pode receber esse dinheiro, tá? Outra coisa, quando você passa no visto, pessoal, o seu passaporte ele fica pronto com visto, né? Em 2 a 5 dias. Ele tem prioridade. Então, se você puder fazer o pedido e passou e puder ficar na região ali, às vezes você consegue olhar pela petição ali, às vezes em 2, 3 dias já está liberado, você já pode ir lá pegar. Ou se não, volta de uma semana, 2 semanas, combina certinho, você consegue fazer isso. E aí, leia atentamente seus direitos, também na folha que eles mandar, né? Sinais de golpe que pode estar acontecendo ali, pessoal. Existe golpe em relação a isso. Então, por isso que eu sempre recomendo vagas do seasonal jobs para não ocorrer esse problema, tá? Cobrar caro para garantir o visto. E não existe garantia de visto, não existe. Quando tem alguma coisa assim, no passado, como já teve, era falcatruas, foram presos, tá? Pedir para você pagar a petição, isso é coisa do empregador, você não paga petição nenhuma. Existe gente que faz isso, e até brasileiro. Não é legal fazer isso, pessoal. Provavelmente essa pessoa foi até denunciada e acho que perdeu, porque eu nunca mais ouvi falando dela estar ofertando emprego. Prometer a aprovação certa, não existe também aprovação certa. E também verificar se a fazenda não existe. Quando você encontrar um e-mail ou alguém falar com você, através do nome da fazenda ali, você pode pedir para o chat GPT fazer uma busca. Ele vai conseguir identificar, ele vai pegar todos os elementos, identificar notas e tudo mais, e ele encontra exatamente onde está essa fazenda. E aí você vai ter uma noção só de olhar por cima ali. Na petição lá do 797 também está o endereço do dormitório e o endereço da fazenda onde você vai trabalhar. Você pode pegar aquele endereço e jogar no Google Maps e você consegue entrar exatamente no local onde vai ser, onde você vai, digamos, morar. Eu vou fazer um vídeo mostrando isso para mim, minha parte, tá? Do que aconteceu comigo para vocês terem uma ideia. Era algo muito bacana de ver e imaginar. Por isso que a gente ficou tão triste em relação a isso. Checklist do processo, você tem que ter. Tem oferta real de contrato na fazenda, 160 preenchido com tudo batendo certinho. Tenha paciência, faz com calma, tá, pessoal? Entrevista agendada é, entrevista agendada após a aprovação de você ter passado por uma vaga da fazenda, né? O inglês
da entrevista ali no treinamento, treinado, né? Ou seja, no vídeo 5, como eu falo sobre isso, que é o vídeo 6. Petição I-129 aprovada e o I-797 em mãos sua. Taxa do visto paga, valor confirmado, imprima esse aí. Todos os documentos organizados numa pastinha. E provas de vínculo com o país. Isso vai ser fundamental para você, tá, pessoal? Bom, pessoal, obrigado por ter acompanhado mais uma vez aqui. Dê o like no vídeo aí, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. É, Vamos lá, pessoal. Se eu conseguir, vocês podem conseguir. E ainda não cheguei no objetivo final, mas creio em Deus que eu vou chegar, porque se Deus colocou esse sonho no meu coração, não foi para mim, não foi à toa. É para mim chegar nele. Então não é à toa, então eu posso chegar nele, eu vou chegar nele. E assim que chegar nele também eu faço alguma coisa aqui para vocês, mostrando aqui, mostrando novas experiências. Um grande abraço, obrigado por estar acompanhando aí, pessoal. Abraço.